Este programa é livre para todos os públicos. Horas 4 minutos no ar com Paralelo 30. Muito bom dia a todas e todos. Mesa linda de novo nesse Paralelo. Nessa quarta-feira, 6 de junho, primeira quarta do mês, é dia de Mulheres do Direito aqui no Paralelo 30. Trazendo os mais variados temas, abordagens, recortes, destaques necessários aí para a gente compreender, enfim, a luta histórica das mulheres pela conquista e por manter seus direitos. E nesse momento a conjuntura, a sequência de ataques e retiradas de direitos das mulheres trabalhadoras. E hoje vamos falar trazer vários pontos importantes sobre a maternidade. Não é isso? Bom dia, meninas. Elisa Selmer. Bom dia, Deca. Bom dia, meninas. Vera a Maiorca, Luciana e a todas as ouvintes e ouvintes. Vera Maiorca e Luciana Donkovic. Ai, agora aprendi a falar certo, entendeu? Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Luciana ainda não está com voz. Dá bom dia de novo. Agora tá. Bom dia. Pronto. As 3 meninas do direito, mulheres do direito, aqui no Paralelo com a gente. E daqui a pouquinho a gente traz, enfim, inicia o papo com elas. Antes eu vou registrar a temperatura em Rio Grande, 10,3 graus. E a sensação térmica, a última leitura feita às 11h02, tá? Não é atrasada. Ó, a sensação térmica é de 7,2. Umidade. Tá ótimo. Tá, né? Tem quem curta, tem quem goste, tudo bem. Umidade relativa do ar é 77%. Bem, esperado para essa época, início de junho já. Faz frio no nosso outono, quase inverno em Rio Grande. Rafa, se precisarmos noticiar algo muito breve e factual, porque essas mulheres precisam muito falar, né? Não, acho que podemos liberar o espaço. Então vamos fazê-lo. Eu estava procurando aqui, uma notícia para a gente dar, mas ainda não encontrei. E vamos vendo como é que a coisa vai fluir aqui. Estou vendo os olhares, mas tá bem. Vamos começar abordando a pauta, quem sabe, pode ser, meninas. E vi ali no nosso grupo de produção, né? E isso é muito bom, porque cada uma traz um destaque, né? Uma argumentação para a gente trazer para cá para o estúdio. Então, não sei por onde querem começar. Lembro que o Bolsa Família, a legislação do Bolsa Família, foi uma das coisas bastante discutidas ali e que penso que abre espaço para a gente falar de todas as questões colocadas. Pode ser assim? Se eu pudesse dar uma introdução, pelo menos, depois eu abro para as meninas aqui. Eu só vou fazer essa introdução hoje. Nossa. Depois eu não vou dizer no final que vai sair outro artigo desse programa aqui. Então, cadê o artigo? Eu fiquei na dúvida se falava do artigo. Ela falou do artigo, Vera, tu tá vendo? A Vera tá ali de bracinho cruzado, né? Não falo nada. Mas agora eu quero saber do artigo, Luciana. Ai. No dia 2 de maio foi o nosso último programa, né? Foi na primeira quarta. E aí nós falamos sobre
a correlação, a intersecção entre o aborto, né, e a possibilidade das mulheres trabalhadoras, grávidas e lactantes trabalharem em locais insalubres. Isso. E daquilo, no fim, saiu o artigo, que foi para o Compete, foi aprovado e agora foi selecionado para a revista, né? Muito bem. Então, estou muito feliz. Quem sabe daqui desse programa hoje não sai um outro artigo para o Compete de Quito, que o prazo já está em cima também de novo, né? Os prazos. Os prazos. Muito bem, ficamos felizes. Bem, a ideia do nosso diálogo, né, do nosso grupo de produção, achei ótimo esse nome que a Deca deu, da gente tratar a questão da maternidade e aí surgiu, então, a ideia de buscar essa discussão através de um fato mais concreto, que seria, então, a questão do Bolsa Família, né? Já que é um tema tão polêmico e tão com tantas opiniões divergentes, sem conhecimento sobre o assunto, né? Porque eu, como professor de metodologia, agora ando trabalhando muito isso. As pessoas falam tudo com base no senso comum, né? Mas não vão lá buscar informação sobre o que realmente significa aquela determinada questão. Bom, então a ideia de falar sobre isso, eu acho que surge do paradoxo que existe na questão do Bolsa Família. Que é de trazer poder às mulheres, mas ao mesmo tempo reafirmar o papel de mãe, de cuidadora, de forma que praticamente exclusiva. Então entraríamos numa questão que é falar do Bolsa Família, a sua importância para a vida das mulheres no Brasil, especialmente as mulheres muito, muito, muito pobres, mas ao mesmo tempo de que forma isso impacta na construção do sujeito mulher como cuidadora. Sim. Então, acho que partiu mais ou menos disso. E aí, então, eu vou deixar as gurias muito bem continuarem. Gurias, por favor. Bom, então, esse tema também é bastante instigante, né? Eu tratei a questão da maternidade, ela se atravessa muito quando a gente pesquisa. Qualquer coisa que tu pesquisa a respeito de mulheres, né? Ela, por mais que isso não seja o foco de qualquer pesquisa, ela emerge da pesquisa. Então, acaba que a gente tem que buscar todo um arcabouço para compreender, um arcabouço teórico também. E isso traz muitas reflexões, né, sobre esses papéis sociais que são impostos, né? E esses paradoxos, como disse a Luciana. Então, já que a gente estava falando em dados, né? Eu estava pesquisando que, justamente, a legislação do Bolsa Família traz essa questão bastante clara de que, preferencialmente, a titular do cartão do Bolsa Família será a mulher. E 93% dos titulares do Bolsa Família hoje são mulheres, né? Então, quer dizer, isso de fato acontece, né? Os dados do IBGE já de muito tempo, né, vem mostrando que mais de 25% dos arrimos de família no Brasil são as mulheres. E esse dado provavelmente deve ter sido incrementado, né? Nos últimos, a gente não teve, na verdade, o último censo, né? Então, sim. Exatamente. Então, nós temos estimativas apenas, né, dos últimos números. E esses dados, só para trazer um pouco mais, assim, para quem está nos ouvindo, 93%, né, de titulares do Bolsa Família são mulheres. E dentro da legislação tem essa... acho que tudo leva para que as mulheres sejam, de fato, as cuidadoras, as administradoras do lar e responsáveis. Na verdade, a legislação pressupõe isso. É isso, né? É isso que a Luciana colocou na introdução. A legislação, ela pressupõe que a mulher exerce esse papel na família. E por isso, né, coloca o Bolsa Família, né, nas mãos dela, né, como administradora desse recurso. Tá bem. Né? Então, há esse pressuposto. O que, ao mesmo tempo, é um fato. Sim. Né? Sim. Os dados, por exemplo, os dados do IBGE e outras questões mostram que sim, né, que isso acontece, mas é o que a gente colocou no grupo de produção que a Luciana introduziu. Isso, ao mesmo tempo, reforça esse papel. Tá? Então, assim, quais são os limites e as potencialidades dessa política, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma colega de doutorado, na verdade, não foi da minha turma de doutorado, que é a Paula Sticker, e ela está trabalhando, né, na tese de doutorado dela sobre a questão
da relação do Bolsa Família com a relação da violência conjugal, da diminuição da violência conjugal. Porque na tese, na dissertação de mestrado dela, ela encontrou pistas de que o Bolsa Família seria um recurso importante, talvez até essencial, para elas saírem dessa condição de violência. E da dependência econômica, sobretudo? Sim, sobretudo da dependência econômica. Tá? Então, assim, o que acontece? Existe um arcabouço teórico, né? Por exemplo, a Nancy Fraser, ela trabalha com uma perspectiva de que as mulheres elas fazem parte de uma coletividade ambivalente dessas ambiguidades. Então, elas sofrem. Então, as mulheres sofrem a questão da injustiça tanto cultural, social, quanto da injustiça econômica. Então, a gente é excluída, né? É empurrada tanto para a questão das opressões, das violências, quanto para a questão da exclusão econômica também. Né? Os dados também, eu estou estudando para um projeto, a questão da crise do desemprego, ela tem afetado muito mais forte as mulheres. Quer dizer, o índice de mulheres desempregadas das atualidades é maior que o dos homens. Né? Sem contar que, já por normalidade, as mulheres ganham menos. Né? E provavelmente, diante dos dados que tu traz, a quantidade de mulheres dependentes economicamente e sofrendo violência econômica aumenta também diante desse cenário. Na verdade, o que se pressupõe é que elas são coisas combinadas. Sim, né? sim. E a questão da emancipação econômica ou de algum subsídio para essa emancipação econômica, né, traz possibilidades de agência para essas mulheres. Quer dizer, as possibilidades, oportunidades, tá, que vão se tornar decisões, né, que podem tirar elas, por exemplo, de uma situação de violência. Tá. Luciana, Vera, não sei se querem, mas eu fiquei pensando aqui também. Dentro dos valores, né, do Bolsa Família, acredito que enfim, com todos os critérios que há de se ter para, de fato, receber o Bolsa Família. Fiquei pensando também se não acontece, que deve acontecer, talvez vocês tenham mais dados, de muitas mulheres irem receber, porém terem a obrigação, podemos trazer assim, de repassar para o seu companheiro vai determinar onde aquilo vai ser gasto. Acredito que é possível, dentro da nossa lógica, não sei se também não vivencio e não presencio essa realidade muito de perto. Pergunto para vocês, diante de estudos ou até de vivência, assim, de conhecerem casos, Vera? Bem, eu tenho... Isso... É bom. Está saindo som? Sim. Tá. Bem, eu tenho uma vivência do Bolsa Família bastante grande. Eu trabalhei durante longos anos, muitos anos, em escolas públicas de periferia, como a escola Rui Poester, no bairro São Miguel. E o que eu percebi, né? E por que essa minha defesa intransigente do Bolsa Família, tendo claro a colocação que a Luciana faz, há um bom tempo atrás eu não tinha esse olhar sobre o Bolsa Família, sobre esse olhar, não é, da reafirmação de que nós mulheres estamos destinadas a ser isto e somente isto, porque esta condição de mulheres cuidadoras da família, das crianças, também nos retira do espaço público. Não é? Não nos tornam cidadãs do mundo, e sim do espaço das quatro paredes da casa. Tá. Não que não seja importante a casa, mas ela não é só a casa. Bem, o que eu digo? Que durante longos anos, desde a instituição do Bolsa Família, eu trabalhei numa escola periférica em que as crianças conseguiram concluir o ensino fundamental porque também tinham o Bolsa Família. Quando uma criança desaparecia por alguns dias, nós íamos lá, professores e professoras, na direção, e aí, não está vindo? Chama a mãe, tem Bolsa Família. Tá, então, olha bem, o que vai surgir, o que vai acontecer se os critérios não forem cumpridos?
E isto fazia com que as crianças permanecessem. Isto é que é o determinante. É que nós podemos ter um índice bastante alto de crianças e adolescentes concluindo o ensino fundamental. E isso é uma porta importante de ser ultrapassada. Então, essa é a minha defesa, né? Como professora de escola pública, professora de ensino fundamental durante, quase 40 anos, eu acho, nem fiz mais as contas, porque me perdi. Não é? Sou professora de letras, de língua portuguesa, então as minhas contas são mais falhas. Bem, não é bem verdade. Mas... Este é o Bolsa Família. Não só isto foi fundamental, por exemplo, a mudança que houve de que as crianças na primeira série também não eram reprovadas. Isso sim. Mais o Bolsa Família, não é? As crianças permaneceram dentro da escola e isso foi a melhor coisa, né? Bem, mas o que eu gostaria de dizer aqui? Nós teríamos um longo caminho a percorrer que eu não creio que esse programa de hoje nos contemple. A nós. E a todas nós que estamos, e todos nós que estamos ouvindo. Quando a Elisa colocou a questão da maternidade, que ela está intrinsecamente ligada ao Bolsa Família, ao direito da maternidade voluntária, não é? Que implica na questão do aborto, que implica na questão dos contraceptivos, não é? E do direito ou não de ter filhos. Então, eu gostaria de trazer aqui uma lembrança de uma propaganda que foi feita numa cidadezinha aqui do interior, que dizia assim: só pode ter filhos quem pode criá-los. Eu vi. Alguma coisa nesse sentido. Foi aqui no Rio Grande, se eu não me engano. Foi. Então, aí traz, né, o criá-lo, quer dizer, essas políticas públicas, como, por exemplo, o Bolsa Família, que é uma miséria, é um dinheiro ínfimo, não é? Que, na verdade, ele é importante, como as gurias já colocaram aqui, ele é também emancipatório em algumas condições. E este livro aqui, Vozes do Bolsa Família, ele traz uma série de depoimentos de mulheres, não é, do interior, principalmente do interior do Brasil, né, que são muito importantes para que a gente possa compreender o que representa o Bolsa Família na vida das mulheres, principalmente, não é? E então eu acho que numa outra rodada aqui, eu gostaria de trazer a posição da Angela Davis em relação à questão da maternidade, à questão de ter filhos, à questão de receber o Bolsa Família, que é uma rede aqui que está interligada nessa mesa, né? Que é essas questões do Bolsa Família, maternidade, só pode ter quem pode criar. Então, mulheres pobres não podem ter filhos. Esse direito não nos cabe. E lembro que dessa campanha, Vera, teve toda uma problematização. Lembro de um dos grupos de mulheres que eu participo, das meninas colocarem isso né, e trazerem todo o questionamento do grande absurdo que é isso. E aí lembro de uma delas ainda dizer, quem sabe pergunta para a prefeitura que está promovendo essa campanha se no município o aborto está legalizado. É isso? E aí, por óbvio que não, né? Então, essa questão moral, né, do controle, do julgamento do corpo da mulher e da responsabilidade da mulher e apenas dela de engravidar. Então, tem toda essa responsabilidade intrínseca que, tá lá, é num grande outdoor, né? Eu lembro de ter visto a propaganda, é um grande outdoor, não sei em que ponto do município, mas é uma propaganda dita pela prefeitura, não sei nem de que organização partidária é, mas de conscientização das mulheres. Mas, enfim, mas quis comentar só sobre essa campanha. Gurias, 11h22, 21 lá e 22 aqui, enfim, escolham que horas são. Ainda dá tempo da gente trazer mais alguns elementos nesse primeiro bloco. Fiquei pensando, e nem sei se vai muito por onde vocês estão abordando, mas fiquei pensando aqui, e aí as três são educadoras, podem dizer que grande bobagem estás falando ou não. Mas fiquei pensando na fala da Vera sobre essa questão também
de um dos fatores determinantes do Bolsa Família ser manter ou trazer de volta algumas crianças que estavam ali, evasão escolar, ou iam um dia e não iam o resto da semana. A gente sabe que isso ainda acontece, mas a questão do Bolsa Família veio, acho que, regularizar um pouco essa questão. Algumas pessoas trazem o questionamento, e aí estou trazendo para 3 educadoras, que isso, por um lado, é bom, por óbvio, oportunizando famílias e crianças estarem naquele ambiente. Por outro lado, seria algo meio que imposto, normatizante, e se vocês querem receber o benefício, são obrigados a colocar essa criança lá, e aquela criança está lá apenas em função do benefício e não para estudar. Sei que é algo bastante polêmico e até arriscado de trazer, porque as pessoas às vezes ouvem só um trechinho do que a gente fala e não ouvem a conversa toda. Mas achei que era interessante, assim, trazer com vocês 3. Dependendo de quem está aqui, a gente fica mais à vontade ou não para trazer o questionamento. Vocês, não sei se têm uma visão a respeito disso, né? O que pensam, o que acham que pode ser trazido para avaliação dessa questão. Olha, eu fico pensando que o Bolsa Família como uma política pública, né? E a política pública ela tem como finalidade existir por um determinado tempo e não para toda uma vida, né? Ela precisa recuperar determinados espaços e consertar determinadas questões. Eu vejo que é necessário que haja contrapartida, né? Eu acho que o benefício tem que ter uma contrapartida. E essa contrapartida que foi a escolha foi proteger as crianças, né? Para que a roda não circulasse, para que aquelas crianças não reproduzissem a mesma história do seu pai, da sua mãe, que não tiveram possibilidade de estudar. Eu penso nisso como algo positivo, né? Essa é a ideia que eu tenho. Eu penso assim, quando fui para as escolas municipais aqui da cidade, periféricas, eu pensava assim, sempre tive muitos alunos, né? Sempre no mínimo 3 turmas, e trabalhei por longos anos, e eu pensava assim, mas por que o meu aluno não estuda? Por que a mãe ou o pai ou a avó não trazem esta criança para a escola? E comecei a perceber que, dentro de uma estrutura familiar em que todo mundo ainda consegue minimamente sobreviver sem ter estudo, essa questão esta afirmação, ela está muito distante. E estas crianças que, por este Bolsa Família, principalmente, também por outras questões, né, oferecidas pelos governos, e elas se mantiveram dentro da escola, porque vivemos numa sociedade letrada e é impossível não estar na escola. Estas crianças cresceram. Estas crianças hoje são adultos e adultas, e eu as encontro nos mais diversos espaços, inclusive lá da escola, lá da São Miguel, fazendo doutorado em física, olha aí, na FURG, fazendo doutorado em física. Doutorado em física. Minha aluna querida, meus alunos queridos. Minha admiração. E estão nas artes, estão nas letras, estão no direito, né? E por aí vai. Bem, quem recebe esse Bolsa Família são pessoas extremamente pobres. O critério existe. Há controle. Há um ministério nacional que tem esse controle, as prefeituras têm as suas obrigações. Não dá para dizer que 99% das pessoas, das famílias que recebem o Bolsa Família, não sejam rigorosamente pobres. Não é? E também tem uns dados muito interessantes nesses vozes aqui do Bolsa Família, de famílias que saíram da situação de pobreza e que foram lá registrar a sua saída do Bolsa Família porque elas não necessitavam mais do Bolsa Família. Incrível. Então, em primeiro lugar, eu acredito que o caráter e a ética dos brasileiros e das brasileiras, ela é muito boa. Nós não podemos, como as pessoas dizem, o Bolsa Família é dado para que as mulheres, principalmente, não precisem trabalhar e possam ter milhares de filhos. Não é verdadeiro. Nenhuma mulher quer ficar, por mais que ela
curta e goste da maternidade. Mas nenhuma mulher mais neste mundo quer, neste país, ficar grávida a cada 10 meses. Porque é uma condição física e de trabalho, e de preocupação e de compromisso da maioria das mulheres. Absurda. Se é. Não é? Quando se estuda esse livro aqui da Angela Davis, não é? Lá nos 1800, quando as mulheres não tinham condições de contracepção, o pavor que era, o medo, a tragédia que era engravidar. Eu vivi isto. Anos 60, não havia anticoncepcionais. Não é? Minha primeira filha nasceu em 65. E para tu tomar um anticoncepcional, tu tinha que ter autorização do teu médico. E esse teu médico questionava por que tu não queria ter filhos do teu marido. E tu não poderias chegar na farmácia e dizer que querias uma caixa de anticoncepcional. Então, olhem o absurdo todo que nós vivemos. E hoje, quem é penalizado? Quem não tem voz? Mulheres pobres com filhos. Essas estão excluídas de ter voz. Ainda. Né? Olha aqui, a gente ouviu a trilha já, Rafa anda nervoso, 11h28. Mas jamais se desculpe. Rafa anda nervoso, mas tá certo. 11, agora aqui, pra mim, aqui é os 29, tá? Não sei. A gente vai cumprir a resenha, porque ela também anda nervosa, então ela entra assim, pontualmente agora aqui na rádio. Fazemos um intervalinho rápido. Podemos ouvir, a gente não ouviu no início, Rafa, nenhuma das músicas, mas penso que podemos ouvir Todas as Mulheres do Mundo, com Cássia Eller, para retornar. Que já fala de todas essas mulheres e mais um pouco que a gente está abordando aqui. E retornamos com as gurias, que tem bastante coisa pra gente falar.